Bom dia, bem-vindo ao nosso novo episódio do podcast Viva a Voz Delas. Aqui você encontra inspiração para aquelas dificuldades do dia a dia, para aquelas dúvidas e coragem para seguir adiante. Aqui nesse podcast a gente conta histórias reais de mulheres do nosso dia a dia, da nossa região, mulheres que trazem inspirações para o nosso dia a dia. E hoje aqui comigo está a Ana Paula Signori. Bem-vinda, Ana Paula. Muito prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é meu. Ana, posso te chamar de Ana, né? Pode. Ana, para começar, eu gostaria de saber como você se apresenta. Quando alguém está te conhecendo, como você diz quem é a Ana? Quem é a Ana? Pois é uma pergunta bem difícil de responder, né? Você se autodescrever. Bem, então, quando alguém está me conhecendo, eu me apresento como a doutora Ana Paula, né? Advogada criminalista, natural de Pinhalzinho, nascida e criada aqui, e que está desenvolvendo sua vida profissional e familiar, né? Em Chapecó. E Ana, você falou casada, né? Você é casada com um advogado também? Sim. A Ana estava contando aqui nos bastidores que ela e o marido são advogados, trabalham juntos? Sim, trabalhamos juntos. E como é trabalhar junto com o teu marido? É difícil, porque você está 24 horas, né? Você trabalha, você dorme, você faz as coisas, você sai, né? Você atua num caso. Então, é difícil, porque o relacionamento precisa, né, ter seus momentos a sós e tudo. Acontece aquelas discussõezinhas básicas, né? Mas estamos aí, né, bem, e cada dia fortalecendo mais o relacionamento. E me diz uma coisa, como foi a infância da Ana que moldou essa Ana que é hoje, né? Então, desde pequena, né, eu tenho um temperamento muito difícil, né, que a gente fala, e eu sempre tive um sonho, quando eu era criança, de ser delegada, desde que eu me conheci por gente, assim. Então, tem uma professora até hoje que ela me encontra, ela diz, e aí, virou delegada? Mas quando fui amadurecendo essa ideia, esse desenvolvimento durante a faculdade, eu vi que não era isso exatamente o que eu queria, né? Porque você começa a entender das leis, você começa a estudar, você começa a ver os casos, né? A prática é totalmente diferente, muitas vezes, do estudo, né? Do que você aprende. Então, essa foi a minha infância, né? E que depois acabou mudando para advocacia. E você tem irmãos, Ana? Tenho uma irmã que é 18 anos mais velha que eu, né? Eu não era para existir, acabei existindo. Mas ela mora em Florianópolis hoje, a Josiane. Ah, entendi. E como você entrou no ramo do direito e, consequentemente, no ramo criminal? Uhum. Então, como eu comentei, né, eu sempre tive o sonho, né, de estar nessa carreira, e daí fiz a faculdade, vi que não era exatamente o que eu queria, né, ia fazer concursos, mas algumas situações que aconteceram pessoais ali acabaram mudando a minha visão, e o meu esposo e também o meu pai, né, aquela pressão de vai fazer a prova da ordem, tu fez faculdade para quê, né? E passei, demorei mais meio ano para ver se eu queria, né, ingressar com a documentação para retirar minha carteira. Aí fiz e comecei a atuar com meu esposo, né? Eu sempre fui da área administrativa, sempre fiz muito a questão administrativa, a questão de licitação, recursos de multa, essas coisas de PAD, sindicância, né, de funcionário público, e atuava alguma coisa em direito de família, imobiliário, mas aí o meu esposo, ele sempre atuou em criminal, sempre, desde que ele começou a atuar. Então, começou a trazer uma necessidade
de ter alguém para auxiliar ele, né? Porque ele conciliava 2 trabalhos. Ele era funcionário público, né? Ele trabalhava no SAMU e, ao mesmo tempo, ele era advogado. Então, ele tinha que ter alguém para auxiliar. E eu comecei a trabalhar com ele e fui pegando gosto, e hoje eu não me vejo fora da advocacia criminal, né? Que a gente fala. E eu confesso que quando me falaram o seu nome, né, pro podcast, eu falei, nossa, que diferente, né? Não que não existam advogadas no ambiente criminal, né? Que nem você falou, delegadas também é um mundo. Mas a gente sabe que é um mundo majoritariamente masculino, né? Como que é atuar nesse mundo assim que a maioria é homem? Existe preconceito das pessoas por você ser mulher? Você é nova, né? Sim. Olha, ela, sim, realmente é uma área predominantemente masculina, né? Hoje você fala em nomes conhecidos, são todos homens, né? Não tem, fulana de tal, uma advogada renomada, conhecida na área criminal. Mas, quando eu comecei a ir para presídio e tá sempre lá, né, visitando os clientes e tudo mais, você começa a se deparar com outras mulheres. Então, a advocacia criminal, principalmente em Chapecó, ela está crescendo no âmbito feminino, né? A gente vê muitas colegas e elas dominam, né, principalmente a questão da execução penal, né? Então, que é o pessoal que já está lá no regime fechado, né? Tem que encaminhar pedidos, algumas situações, então ali predominantemente é feminino, né? Tá crescendo muito isso. E a questão de preconceito, eu não vejo muito. Eu vejo a questão do preconceito, às vezes, do próprio cliente. Eu ia te pedir, às vezes a pessoa não fica assim, mas será que ela vai ser capaz? Sim. Tanto é que, vou comentar um caso aqui que aconteceu, a gente atua muito na área de violência doméstica também, né? E eu peguei um caso que me chamou muita atenção, porque ele me deu um feedback depois, né? O menino, ele tinha uma vasta ficha criminal, né? Só que ele mudou, né? Ele se ressocializou, ele parou de usar, né, entorpecentes, essas coisas, e, como ele mesmo diz, eu virei gente, né? Depois encontrei Deus, sou um homem de Deus. E ele tinha um processo antigo que estava correndo, e aí eu peguei o caso dele, né? E ele tá, acho que, morando no litoral, e o caso era lá de Chapecó. E daí eu chamei ele para conversar, instruí ele sobre a audiência, né? E aí ele, me respondeu, tudo certo e tudo. Aí no final conseguimos, né, o êxito, né, na improcedência da ação. E aí ele me mandou um áudio: poxa, doutora, muito obrigado. Eu confesso para a senhora que como é que ele falou? Que eu estava meio assim quando a doutora me chamou, porque era uma mulher, né? E vai me defender numa questão criminal que envolve mulher. E eu fiquei com medo que a senhora não conseguisse me ajudar e não fosse desenvolver um trabalho. Mas a senhora desenvolveu um excelente trabalho, enfim, né? Abençoou até a 5ª geração, que a gente fala. Mas e como funciona, Ana? Desculpa, assim, né, Sim, não, pode perguntar, perguntar. mas eu confesso que eu me sinto um pouco curiosa, ainda mais quando você falou. Claro que você falou uma frase antes que todo mundo tem direito à defesa, né? Exato. Isso é de praxe, né? Mas como que é defender alguém? É a Ana razão? É a Ana coração? Como funciona? Veja, o início foi um pouco difícil porque você tem seus princípios, né? Então, quando você pega um caso, hoje eu analiso ele friamente, né? No início eu ficava assim emocionalmente, fiquei ruim quando eu peguei o primeiro caso que envolvia criança, né? Estupro e tudo mais. Mas depois você começa a analisar friamente, você acaba. É natural, vira um cotidiano, né? Vira uma rotina. Então, quando você pega um caso, você vai analisar ele friamente, tecnicamente, né? Então, você vai ver
se tem indícios ali de que realmente tem materialidade, tem autoria, né? Como é que tá? Prescreveu? Não, tá? Como é que tá a situação, né? Foi localizado? Foi devidamente citado? Foi apresentado algum documento que faltou? Algum documento que era necessário? Não, né? Então, porque o processo penal ele tem suas fases, né? E quando você pega um caso, você sabe. Hoje eu consigo diferenciar, porque hoje eu trabalho com todo tipo penal, né? E todo tipo de cliente, né? Desde aquele que cometeu um crime que não queria, mas que cometeu, né? Então, ou que queria, mas cometeu por uma necessidade, e desde aquele cliente de alta periculosidade, né? Então, mas a gente sempre é muito bem tratado, né? Eu me sinto sempre uma senhora de 60 anos quando me chamam de senhora, né? Mas você analisa friamente, né? Tu tem que analisar friamente, é o teu trabalho. Como um colega nosso, como eu te comentei antes, um colega nosso fala, um grande tribuno lá em Chapecó, ele sempre diz, se você não pegar o caso, outro colega seu vai pegar. Então, você tem que ter um psicológico, né? E tem que ter estômago, né? Porque você vai se deparar com cenas de crimes, né? Eu digo que foi mais difícil eu começar a atuar defendendo as questões que envolvem violência sexual do que homicídio. Sério? Uhum. Por quê? Não sei, porque homicídio é uma coisa assim que, né, ou como é que eu vou te explicar isso? Ele não é uma coisa que te embrulha como quando envolve uma criança, né? Ah, entendi. Então, foi mais difícil para mim iniciar a atuar na violência sexual do que envolva menores, né? Do que atuar no homicídio. Porque o homicídio vai ter a cena, né? Tu vai ter ali da forma que aconteceu, mas para mim foi mais natural, né? Para mim foi mais natural isso. E como funciona hoje, Ana? Hoje vocês têm um escritório, né, de advocacia. Então, hoje é a Ana que antes era uma Ana que trabalhava num administrativo. Hoje é uma Ana empresária também, né? Eu não sei se você se vê desse jeito, mas normalmente a gente fala o advogado. Tem várias profissões que são assim, né? O advogado, contador. Desde profissões mais simples também, né? Manicure. A gente às vezes não trata como empresário, né? Mas são empresários, porque vocês têm que gerir o próprio negócio, né? Exato. Você saiu, que nem você falou, seu marido também saiu do serviço público. Como foi essa transição do público para o privado? Como as pessoas dizem hoje, as pessoas buscam estabilidade, né? Elas buscam estabilidade. Ter todo mês, você sabe que tu vai ganhar 5, 6, 7 mil, tu vai ter o valor X lá na conta, né? Dependendo do seu trabalho. A advocacia não, ela é volátil. Ela tem altos e baixos. Tem semanas que brota cliente que tu não consegue atender. Tem semanas que dá aquela parada, né? Então, porque a nossa área, a advocacia em si, ela tem muitos profissionais, né? Então, muitas vezes, a população, a pessoa, ela não está procurando resolver o problema. Ela está procurando valor, né? Então, é uma coisa que eu sempre regro muito lá em casa. Eu sempre digo assim, ó, questão financeira é comigo. Porque eu não posso fazer, e nós temos muitos colegas que isso é extremamente antiético, eles baixam valores para conseguir o cliente, né? Então fica aquele leilãozinho, né? E não, o meu trabalho é assim. Eu atendo o cliente, nós não temos estagiário, né? Então, nossa advocacia é artesanal. Eu sempre falo para os clientes, tenha paciência, porque eu vou te responder, né? Eu nunca baixo de 100 mensagens no meu WhatsApp. Ixi, então hoje, quando nós terminar esse podcast, vai tá cheia de coisa para responder. Por isso que eu coloquei no modo avião, né? É todo artesanal. A gente atende o cliente, a gente agenda, a gente faz a peça, a gente faz a audiência, né? A gente dá o retorno, a gente faz recurso. Então, a advocacia é extremamente artesanal por nós, né?
E a gente tem que ter. Eu sempre tento demonstrar para o cliente, ó, eu estou aqui para resolver o teu problema. Eu não posso dar o ok final, porque quem dá é o juiz, né? Mas isso prejudica um pouco essas condutas, né, das pessoas, dos colegas, prejudica um pouco a atuação, né? Porque depois você muitas vezes perde um cliente porque ele quer saber de valor, mas ele não pensa, vai resolver ou não vai? Qual é a visão, né? Qual é a opção que eu vou ter? Vocês vivem uma profissão, como que eu posso dizer? Eu não poderia dizer injustiçada, né? Mas assim, Uhum, é uma profissão um pouco complicada, né? Porque quando você contrata um advogado, você já está com um problema. exato. E ele não pode. É igual médico, né? Ele não pode te garantir 100%. Olha, se nós fizermos isso, vai resultar naquilo, né? Vai dar certo, eu vou ganhar a causa ou não vou ganhar a causa, né? Uhum. As pessoas têm muito isso de contratar vocês achando que vocês têm 100% a resposta. Sim. E isso é muito difícil, porque, como eu te disse, as pessoas hoje elas são imediatistas também. Elas são, além de acomodadas, elas são imediatistas. Então, o que elas querem? Elas querem resolução do problema, não querem pagar muito e, e muitas vezes elas vêm assim, qual é? Vai dar certo? É causa ganha? Eu já vi pessoas, basicamente, com uma causa ganha, perder a ação. Então, depende muito, né? Só que muitas pessoas entendem. Os clientes que nós trabalhamos, né? Normalmente eles compreendem. Não, quem dá a canetada final é o juiz. Eu não posso te prometer. Por isso que eu sempre falo também. Se o colega B te garantiu, peça um documento dele. Porque a garantia que ele está te dando, ele não pode te fornecer essa garantia. Porque não é ele que vai dar a decisão. Não é ele que vai dar a sentença, né? Então, mas as pessoas sempre pedem, né? Se elas não, daí, e as chances, então? Eu sempre digo, 50, depende da situação um pouco mais, porque depende da prova que a pessoa vai ter, né? Depende da situação, depende do que está vindo na denúncia, né? Então, é extremamente difícil, né, a profissão nesse sentido. E como que faz a Ana, não a Ana profissional? Claro que a gente sabe que dentro da gente tem todas as pessoas, né? Uhum. Dentro da Ana tem todas as Anas. Mas vamos pensar num caso difícil. Sei lá, um caso. Você falou que analisa sempre mais friamente, né? Até para não se envolver. Mas como faz para desligar e chegar em casa sem continuar pensando num caso difícil? É difícil. Muitas vezes, quando eu fico. Eu sou muito de absorver as coisas, né? Eu tenho um promotor que ele falou para nós: não tenha um cliente de estimação. Porque a gente se envolve muito nas emoções, né? Você sabe que tem provas e que ele tem que ser absolvido, mas tem uma situação ali que tu não está conseguindo resolver, ou o Ministério Público recorre, ou vem um assistente de acusação recorre, e você fica, ai meu Deus, sabe? E daí você não tem, você chega em casa, porque você tem um companheiro que trabalha, então você vai discutir com ele, né? Mas às vezes ele diz assim, ó, para, ele fala para mim, para, desliga, esquece, vamos dormir. Amanhã a gente resolve, a gente vê o que vai fazer, né? Mas eu, como mulher, eu tenho muito essa questão. Eu me envolvo muito emocionalmente quando é uma questão assim que envolve provas para absolver o meu cliente, mas tem alguma situação que a gente não consegue, está com dificuldade de resolver, ou a pessoa do outro lado não aceita perder, quer recorrer, né? E fica ainda aquela situação, né? O processo ainda se alonga mais um tempo, né? E aí você. É difícil. É Eu difícil. imagino que deva ser difícil mesmo, né? Porque em outras profissões também é bem difícil. A gente leva para casa, Sim, né? E no caso de vocês, deve dar até algumas vezes tirar o sono, né? sim, é bem difícil. Tanto é que depois do que eu comecei a atuar muito em casos assim,
eu tive que buscar apoio psicológico, sabe? Então, questão de remédio também, né? Por umas situações também que aconteceram pessoais ali. Então, tudo acumulou e hoje em dia a gente sempre fala, né? É difícil uma pessoa que não toma remédio para dormir e para acordar, né? Então, você fica, né? Tem que... A cabeça não para, né? Exato, a cabeça não desliga. Você comentou antes que você já tinha feito, né, a graduação, né, de direito. Você auxiliava o seu marido no direito, né, porque ele já era advogado. E que todo mundo falava, vai lá, Ana, faz a OAB, faz a OAB. Mas eu queria saber assim, naquele pontinho lá do faz a OAB, faz a OAB. Você sentiu que você estava fazendo a OAB porque todo mundo queria? Ou você, no fundo, também queria, mas não tinha coragem? E ela é uma frustração muito grande, porque você tem duas fases, né? E daí aquela pressão do pai, meu Deus do céu, e o Kleiber falando. E aí eu tive uma amiga que disse assim: Ana, pega e faz a OAB. Depois tu vai ver que era isso que você queria. Esses tempos atrás eu falei pra ela: você lembra que você me falou essa frase? E hoje eu tô aí realizada. Ela falou: não me lembro. Normalmente quem fala às vezes não lembra, mas pra gente marca, Marca, né? pois é, marca, porque realmente fez sentido. Fez sentido depois, sabe? Era uma coisa que eu tinha asco, né? E eu fiz e comecei. Eu até falei um dia com uma assessora lá, uma amiga nossa do juiz, eu falei. Caraca, se você me desse um dia inteiro da audiência, eu faria. Porque eu adoro fazer audiência. E ela, ai, que legal e tal. Pois é. E alguém fala pra você, eu sabia que você ia gostar? Não, até hoje não. Até hoje não. Não, ninguém Então, nunca assim, ó, perguntou isso. Kleber, faz favor que eu acho. Ó, tô falando pra você. Eu acho que no fundo você sabia que ela ia gostar. Porque às vezes, né, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente já ouviu muitas histórias aqui, tá? E eu entrevistei uma outra moça que era exatamente assim. O marido dela falava: faz que é legal, faz que você vai se dar bem. E ela ficava na dúvida. Por isso que eu te perguntei. Porque eu já conversei com várias mulheres e era assim. E aí as pessoas depois dizem assim: viu, eu falei. É que a gente tem umas crenças limitantes, né? É medo de errar, é medo de não passar. É medo de perder um julgamento, né? É medo de ter sido nossa culpa, né? Eu brinco que eu acho que as mulheres nascem já com esse medo. Acho que quando Deus distribuiu o medo, a gente passa na fila várias vezes, né? Não, e a gente é muito pressionada, né? É muito pressionada por ser mulher, né? Então você tem que estar à frente do homem, né? Ai, porque a mulher ela tem que, né? Porque a gente conquistou os direitos, né? Com muita luta, né? E a gente sempre foi a visão da sociedade é a da mãe em casa, fazendo comida, lavando roupa, lavando a louça, né? Cuidando das coisas da casa, né? Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente vê que a gente vem com essa pressão de que tu tem que ser melhor do que o homem, né? Porque é assim que você vai ser reconhecida. Né? Então, eu vejo muito isso com nós mulheres, né? Uhum. Você percebe isso também entre as suas colegas mulheres? Porque você falou que o seu marido também é criminalista, né? Uhum. Como que os outros olham, sabe? Vocês dois, você sente esse olhar assim, ele é melhor, ou ela é melhor, ou ambos são bons, ou você consegue perceber algo nesse sentido? É que assim, eu sou uma pessoa muito. O Kleiber saberia te responder isso.
Mas eu sou uma pessoa muito desligada às vezes eu não sei, às vezes ele diz assim, tu viu que a pessoa lá estava olhando para nós, será que conheceu nós do caso tal, do caso tal? Daí eu não fico observando, né? Essas coisas passam muito despercebidas para mim. Mas assim, a gente é conhecido como o casal criminalista, né? Mas as pessoas olham muito, né? Olham muito porque a gente conseguiu o êxito numa situação ali que a cliente foi muito pré-julgada pelas redes sociais, né? Eu sempre critico muito, inclusive por colegas, eu sempre critico muito que se você não sabe do assunto, se você não tem conhecimento, não fale, né? Porque as pessoas hoje elas querem falar da opinião sobre um caso nas redes sociais que elas não tiveram acesso aos autos, né? Então, hoje em dia a gente está cheio de juízos julgadores, né? Vê uma coisinha ali na mídia, vê uma coisinha ali na mídia e comenta, né? Então, um caso muito emblemático é esse do cão-orelha, né? Então, é complicado, sabe? As pessoas comentam muito sem ter acesso aos autos, né? Então, quando a gente conseguiu o êxito ali naquela situação da cliente, a gente foi julgado de diversas formas por colegas e tudo mais, e até falando assim, nossa, deve ter sido um júri de milhões, né? Não. É o que o pessoal fala muito, né? Então é complicado, mas sendo bem sincera, eu não sei muito bem te responder essa pergunta, porque, como eu te disse, eu sou meio desligada. Então, quem seria a Você não pessoa... repara muito. Não, eu não reparo. Se você me perguntar depois que roupa você estava usando, eu não vou saber. Porque eu não gravo essas situações, né? Eu não observo, eu não fico observando. Eu sou muito... Eu sempre digo, o Kleber desenvolve as coisas, ele fala para mim e eu jogo pro papel. Eu sou processualista, né? Eu sou do documento, né? Eu sou do trabalho técnico ali, né? Uhum. E tem algum momento em que você pensou assim, cara, eu não vou conseguir. Porque, pelo que você me passa, toda a sua carreira até começar a atuar como criminalista era auxiliando alguém, né? Uhum. Você falou, você trabalhava na CIP, aqui em Pinhãozinho, auxiliava. Trabalhou no cartório, auxiliava. Foi auxiliar o seu marido. Você sempre era auxiliar. Você era, digamos assim, coadjuvante. E aí você saiu do coadjuvante para ser a estrela. Uhum. E teve algum momento nessa de estrela que você pensou: meu, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Sim, teve vários momentos, assim, porque é como a gente sempre fala, a vida tem seus altos e baixos também, né? Você vai ter dificuldades, você vai ter os momentos de glórias, né? Então, não é estável como a gente consegue fazer com um computador, um eletrônico, né? Então, teve casos ali que eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa audiência? Tá tudo ruim, o cliente vai ser condenado, não vai, vou tentar isso, daí o juiz vai indeferir, eu vou tentar aquilo e tudo, aí já queria desistir, falei, meu Deus, eu vou colocar um atestado ali para dizer que eu não posso fazer audiência e aí, mas não tem o que você fazer, né? Tu tem aquele surto naquele momento, mas aí respira, né? Lê, que tu vai achar uma coisa, né? Você vai achar uma coisa. Então, teve esse momento ali como eu te falei antes, do primeiro caso que eu peguei de violência sexual infantil. E naquele momento eu falei, tava com um advogado, daí o advogado largou o caso, daí veio para mim. Aí ele disse, daí eu disse, ele já pediu aqui o negócio e tal, e daí eu falei pro Kleber, e o juiz indeferiu.
Tem que fazer, eu disse, se ele indeferiu, tenta na audiência, aí tu vai pra audiência, né? Mas, enfim, deu tudo certo depois, né? Acabou que a pena dele virou uma restritiva de direitos, então nem teve ali a pena de reclusão, né? Então, foi bem... No final deu tudo certo, né? Mas sim, teve esse momento de surto. Mas nunca teve um momento de dizer assim, eu não sirvo para isso. Não, nunca teve. Por mais que tive dificuldades, problemas, assim, mas nunca. E quando você consegue um êxito, quando você consegue resolver uma situação, é ali que você diz, deu tudo certo, eu sabia, é isso mesmo, e vamos continuar, e vai dar tudo certo. Tem algum caso que você... Eu sei que na tua área deve ser difícil, né? Mas assim, que você pensa assim, nossa, eu queria ser advogada desse caso aí. Já teve algum caso assim que você não estava advogando, mas que você ouviu e você pensou assim, cara, esse caso eu queria ter sido advogada ali. Lembra desse caso? Aham. Ele ficou preso uns dias ali, eu falei pro Kleber, e foi logo depois do nosso júri, eu falei pro Kleber, Kleber, esse caso eu queria pegar, né? Mas aí ele já teve um outro advogado, porque assim, essas histórias, como eu digo, as coisas não acontecem porque me deu a não ser que você tenha algum problema, mas os crimes em si não acontecem porque virou a minha chave aqui e eu vou cometer um crime hoje. Não. Sempre tem uma história. Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. E como advogada, é isso que você... A tua função, descobrir o porquê. Ele descobriu o porquê, né? Então, a gente sempre fala. Tem cliente que é safadinho. Que ele não fala a verdade pra nós e a gente chega na audiência e vem aquela coisa naquela... Ele mentiu. Mas a gente sempre fala, eu não tô aqui para te julgar. Para mim, pouco importa se você quis ou não cometer o crime. Né? Você tem que só ser sincero com a gente. Você tem que me falar o porquê você fez isso. E daí é ali que a gente vai ver o que a gente vai fazer. Né? E não é difícil, assim, imagino que seja bem difícil, né? Ouvir o cliente admitir? Não. Não é difícil. Não. Nossa, eu juraria que você ia dizer assim, André, é bem difícil ouvir ele falar na tua frente. Porque, né, às vezes você ouvir a pessoa dizer, não, fiz, eu queria fazer. Não. Porque é que assim, é como eu te falei, a gente começa a fazer uma análise fria. Você tá ali para ouvir, aí com a versão do cliente você vai ver, né? Você vai montar todo o teu processo. Mas, e outra coisa, esses crimes que envolvem sexual, ele não vai muitas vezes te contar a verdade. Ele vai te contar entre aspas. Isso é fato. Né? Eu já vi cliente negar em audiência que teve conjunção carnal e tinha DNA, tinha laudo. Né? Então, você tenta, como a gente sempre fala, dar uma remediada, né? Mas a gente... eu não sei, muitas vezes, o que passa na cabeça do cidadão, porque você está dizendo, se você falar isso, é isso. Se você falar isso, vai dar aquilo. Né? Seja coerente, tem isso, isso e isso de provas contra você. Mas aí é como se você não tivesse falado com ele. Né? Entendo. Então, mas assim, fora isso... Para mim é normal. É o teu dia a dia. É o meu dia a dia, exatamente. Para mim não me dá uma palpitada no coração, não me dá um suor, não me dá um calafrio, porque eu tô falando com uma pessoa ali, né, que cometeu, ou ele é uma pessoa de alta periculosidade, mas ele vai me tratar normal, né? Aproveitando essa tua deixa, eu anotei aqui para te perguntar, já teve algum momento em que você sentiu medo
em alguma situação, ou um medo, talvez, de ser agredida por alguém, porque eu imagino que, né, no teu ramo, né, exista pessoas que principalmente, você está defendendo alguém que matou a família da pessoa que morreu, né, ameaça, Uhum. né, fica brava, e às vezes eles não entendem que é a tua função como profissional tá ali defendendo. Já teve algum momento que você sentiu medo? Não, olha, aqui pode dar ruim aqui. Ou não? Teve o júri que a gente teve em fevereiro, né? A plateia, todo lá tava lotado, né? As cadeiras lá, a plateia tava cheia, tava dividida, né? Do lado direito era a família da vítima e do lado esquerdo era a família da, da acusada, né? Foi um júri assim que até eu pedi um pouco mais de ostensivo ali da polícia, né, pra juíza nossa, porque a gente ficou meio assim, né? Tava todo mundo meio com um receio, né? Porque assim, se desse. Eu sempre trabalho com a hipótese da absolvição do cliente. Uhum. No pior dos cenários, eu trabalho com a hipótese de absolvição, né? Porque o júri, ele é julgado por pessoas da sociedade, né? É Que para tem eles suas opiniões que também. têm suas opiniões, é para eles que eu preciso provar. Se for pelo juiz togado é outra coisa, né? E daí ali quando saiu a sentença, ficou um clima meio estranho, né? Mas as famílias se retiraram e tudo, e daí a gente até saiu por trás, né? Nós, a promotoria, né? Os jurados, a juíza, todo mundo saiu lá por trás, lá pelo estacionamento interno do fórum e, né, foi embora, né? Ali a gente ficou um pouco com receio, né? Porque era muita gente, né? Uhum. E independente do resultado, nenhuma família ia ficar feliz, né? Ali eu fiquei com medo. Mas fora isso, medo não, um receio, né? Um certo receio. Mas fora isso, não, porque eles te tratam, o cara que tá preso, ou a mulher que tá presa, eles te tratam muitas vezes melhor do que o cliente que tá fora. Do que tá solto. Exatamente, exatamente. Então, eles se tratam com muita educação, sabe? Porque ali, ele só tem você. Eu posso entrar a hora que eu quiser no presídio, né? Um familiar não. Ele tem dia, hora e horário, dia, data, né? E horário e limite para ficar lá conversando com o seu ente querido. Já nós não. Então ele sabe, quem tá lá dentro sabe que a única forma de se comunicar com os seus familiares e ter visão do mundo aqui fora somos nós, né? Então a gente eu sempre fui muito bem tratada e, e para mim é normal, né? Muito normal. E como funciona conciliar a vida profissional, a vida pessoal, a vida de esposa, de filha, que isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui. Ai, Andréia, às vezes é difícil. Às vezes dá vontade de fugir, né? Como que é pra Ana? É difícil porque você tem a casa, né? Você tem suas contas, você tem os processos, você tem que dar conta dos clientes, né? E você ainda tem a família, né? Então, eu tenho o pai e a mãe, que sempre tem que estar indo para cima e para baixo, para Chapecó, fazendo exame, consulta, né? Rotina. Tem a mãe do Kleiber, né? Que a gente também vive para cima e para baixo com ela, né? Então, a gente é suporte de duas famílias, né? E, nossa, muitas vezes realmente é isso. Eu chego, às vezes, esgotada em casa, cansa mais do que eu estar fazendo um processo. Porque te suga muita energia, né? Que nem eu sempre digo, se você tem pai e mãe e você tem condições de levar eles no médico e tudo, leve, porque eles muitas vezes não entendem, né? Então, eles não entendem, eles não conseguem entender o que o médico fala, né? Então, isso sobrecarrega você, né? Então, é cansativo, muitas vezes. Daí eles não entendem, eles brigam com você porque você não respondeu e tudo.
Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, só me dá um tempo pra mim respirar. Às vezes eu só quero ficar deitada no sofá. É mais fácil defender o cara que matou a mãe do que argumentar com a tua própria mãe. Sim, nossa, a minha mãe briga muito. Eu falo, mãe, você já sabe, mãe, manda escrito que é mais fácil de eu ler, né? Porque eu não respondo e eu não dou conta muitas vezes. Eu não dou conta de responder, de falar com todo mundo, né? Então, só que eles não entendem, não adianta. É uma típica filha de pais que precisam também, né, de supervisão. Sim, 100%. E aí a gente acaba se desgastando. E o que que a Ana faz para relaxar, para se reconectar com a Ana? A Ana se reconectando com a Ana. Eu gosto de ler. Eu leio bastante, né? Então, às vezes eu tô no celular, mas eu não tô em rede social, eu não tô conversando, eu gosto de ler, né? Então, hoje com a tecnologia facilita, né? Então, é muito mais fácil tu ter os livros no celular, né? Então, eu faço isso, ou eu fico fazendo, como eu sempre digo pro Kleiber, você não vai jogar bola hoje? Que eu quero fazer coisas de meninas. Que daí é ver o filme que você quer. Às vezes eu jogo um videogame para desestressar, né? Então, em tese, é isso, né? É as formas que eu consigo respirar. Deixa um pouquinho a Ana mais firme, mais dura da advogada Ana de lado e vira a Ana menina, Isso, que gosta de exatamente. fazer coisas de menina. Ana, o que você diria para aquelas mulheres, pensando que o nosso podcast é para Uhum. mulheres, que às vezes têm a intenção, ou gostam, ou sonham em fazer, entrar, ter profissões como a sua? Você já queria ser delegada, que também já não é um ramo muito feminino, né? Exato. E o que que você diria para essas mulheres que às vezes querem uma coisa, mas falam assim: ai, mas é que aqui eu vou ser julgada, aqui as pessoas vão falar, oh, poxa, tu tá tentando se meter na área que não é de mulher. O que que você diria para elas? Primeiro, que esqueça os julgamentos. Não existe isso. Se você dá ouvidos para os julgamentos, você não vai fazer nada. Porque você já é mulher, né? Então você já nasce com um ponto a menos do que o menino, né? E aqui eu não digo nem como frase feminista, tá? Porque isso é uma realidade. Isso é o nosso dia a dia. Não desistir. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça. E quando você, por exemplo, eu comecei a faculdade, aí eu vi que não era aquilo que eu queria, né? Não gostei. Não quero ser delegada, não gostei, né? Você começa a fazer, né, a faculdade ou começa a trabalhar na área que você quer e veja se é isso mesmo que você vai querer ou se você vai querer dentro daquela área uma outra coisa, né, como foi que aconteceu comigo. Mas não dá atenção para as pessoas que te julgam, porque sempre vai ter gente para te julgar e principalmente dentro da tua família. Né? E na nossa área, o meu pai, quando ele liga para mim, ele fala: e aí, advogadinha de porta de cadeia, né? Então, sim, Jura? ele é bem. Ele fala as coisas, é uma coisa bem extraordinária. E eu falo aí com muito orgulho. É o meu ganha-pão? É a minha profissão? Sabe, eu não me preocupo hoje muito com isso. Antigamente eu até tinha um pouco de receio. Mas não se preocupar é buscar a sua realização interna, né? Porque ficar sempre, como você comentou, eu era coadjuvante, né? Eu não me sentia realizada. Eu não me sentia bem. Hoje eu me sinto bem. Hoje eu digo, hoje eu sou advogada, hoje eu sou chamada a doutora, mas não por isso, mas eu tenho a minha profissão, eu tenho meus clientes, então hoje eu me sinto realizada. Hoje eu sou a pessoa principal, hoje eu não sou coadjuvante. Então eu digo para as mulheres que elas têm que sair, né? Quem é coadjuvante ou quem tem aquele medo, como eu tinha, o medo de errar, não podemos ter medo de errar, porque assim como alguém me falou no passado, faça. Você vai ver que é isso que você queria.
eu digo para elas também, façam, porque você vai ver, você vai saber que no fundo era isso que você queria. E se você não tentar, o tempo vai passar. E quando o tempo passar, você daqui a pouco não vai conseguir fazer o que você queria. Então, é isso. Não ter medo, né? Ter coragem, né? E não dá atenção para as pessoas. Isso sempre vai ter gente para te criticar. E evite abrir sua vida para as pessoas, né? Não falar muito do teu sonho, dos teus interesses. Só pega e faça, né? Que no fundo, depois, no final, você vai ter certeza que era aquilo mesmo que você queria. Nossa, que legal. Gostei muito de te receber aqui, Ana, conhecer um pouquinho. Confesso que eu tava assim, meu Deus, ela deve ser uma pessoa. Gente, confessa que eu achei que ela era uma pessoa dura, sabe? Uma pessoa fechada, né? Porque quando a gente ouve, assim, ainda mais na sua área, né? A gente pensa muito nisso, né? Uma pessoa mais fria. Gente, é outra Ana, tá? Tenho que, antes de terminar o podcast, dizer que você mudou totalmente a minha percepção de uma Ana mais séria para uma Ana acolhedora e que realmente sirva também para você aí de casa uma frase que a Ana falou: não seja coadjuvante, né? Seja a atriz principal da sua vida. E busque o que você quer, busque lutar por tudo que você deseja, porque ninguém vai fazer isso por você. Só você pode fazer isso por você mesmo. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer te receber. Obrigada a você que assistiu esse podcast. Se ele fez sentido para você, se você acha que ele vai fazer sentido para aquela sua amiga que está na dúvida, que está com medo, encaminhe esse podcast para ela. E acompanhe que nós vamos ter muitas outras histórias por aqui que vão inspirar todos os seus dias. Até mais!